Faça um excelente dia. Eu sou Fábio Marchesi e este é o programa Cá Entre Nós. Vem comigo pelos próximos 30 minutos neste sábado incrível para extrairmos reflexões que nos aproximem a um ideal humano através da expansão de consciência em prol do coletivo. Cá entre nós hoje está Daniel Castanho. Tudo bom, Dani? Tudo bem, e você? Prazer bom tê-lo aqui conosco, querido. Daniel Castanho é presidente do Conselho de Administração da Ânima Educação, um ecossistema que tem um propósito de transformar o país através da educação. Quero só salientar que hoje estamos aqui com todas as regras sanitárias para que fiquemos confortáveis e toda a equipe aqui também da mesma forma. Hoje, o nosso tema, vamos discutir sobre coragem em meio à pandemia. Dani, já logo de cara, conhecendo que você não faz nada meia porção, já quero logo trazer o conceito de coragem, pensando sobre a ótica da etimologia da palavra coragem. Não a coragem da forma tradicional, aquela forma bruta de avançar, mas sim a coragem sob a etimologia da coragem, agir com o coração. Você acredita que nesse período de pandemia as pessoas agiram com o coração? Elas estão imbuídas e agindo com o coração em prol do coletivo, ou de forma individual, ou nem estão agindo com o coração? O que você tem para contribuir com a gente nisso? Que coisa mais linda. Primeiro, um prazer enorme estar aqui. Obrigado. Incrível estar aqui. E ainda discutindo esse tema, agora a primeira coisa que você me fala é sobre o coração, né? Eu acho, Fábio, assim, quando a gente passa por uma doença, ou um acidente, ou algo parecido, você eu vou chamar o seguinte: se você saiu bem depois de algo meio trágico, você, na verdade, evolui aquilo lá. Eu vou chamar o seguinte: é quase como se tivesse sido um presente, porque deu oportunidade para você repensar a sua vida. Quando acontece algo como as grandes guerras, ou uma peste e tudo mais, ou essa pandemia que a gente está vivendo agora, faz com que coletivamente a gente tenha que repensar. É quase como se fosse um chamado, um chacoalhão, um presente do universo para que a gente pudesse pensar. E eu acho o seguinte: a gente estava sempre naquele binômio entre a razão do cérebro ou a emoção. E você fala, não, agir com a emoção, não, agir com a razão. E eu acho que tem algo no meio do caminho, que é a razão do coração. A razão do coração é a intuição, a razão do coração é algo que muitas vezes você nem consegue explicar, né? Aquela convicção, às vezes você fala, eu acredito nisso, eu quero aquilo, mas quase faltam palavras para você conseguir traduzir. E eu acho que o que essa pandemia nos traz, de maneira coletiva, e na verdade individual e coletiva, mas para quem estava mais acordado, para quem estava... para quem está conseguindo prestar atenção nisso. Buscando despertar de alguma forma. Buscando despertar, integrando mais com o seu eu maior, com a sua consciência. São aquelas pessoas que estão conseguindo escutar mais o seu coração. E para isso, a gente tem que silenciar o ego. Porque muitas vezes a gente toma as decisões. Acho que a coisa mais incrível que tem é você ter liberdade para fazer as suas escolhas. Eu digo liberdade intelectual, liberdade cognitiva, liberdade de ir e vir, liberdade financeira, né? Incrível. Só que muitas vezes você tem essas liberdades, mas você ainda é refém do seu ego. E o seu ego está ligado à sua mente, ou à sua emoção, que você explode e tal. Para que você consiga escutar o seu coração, você tem que silenciar o ego. Interessante, Dani. Né? Você foi e aí, chamado... você tem liberdade mesmo para tomar suas decisões. É como se fosse uma epifania metanóica, assim, ou seja, você tem um chamado para você pensar totalmente diferente e não convencional. Você tem que ser chamado para alguma coisa realmente de mudança de padrão mental, senão a gente volta para o convencional, senão a gente volta para o status quo antes, a gente vai para aquela mesma situação que estava antes e a gente não consegue evoluir. Então, essa mudança tem que ser uma mudança realmente de padrão mental, sempre aliado com o coração. Então, o coração tem que estar com essa conexão muito fluídica entre os dois. É exatamente isso. Eu acho que a gente está, você falou aí a palavra, eu acho que a gente está vivendo uma metamorfose mesmo, né? Tem uma história, sabe aquelas histórias que deve ser mentira, nunca vi, mas eu não quero nem ver se é mentira ou não, de tão legal que é. Porque eu falo o seguinte, dizem que quando a lagarta, ela está, desde que ela nasceu, né, a lagartinha, ela está andando, mas algumas células dela vão mudando.
já vão sofrendo metamorfoses, até que ela não se reconhece mais. E aí ela não se reconhece, é quase que ela entrasse em uma situação de depressão, sabe? Porque ela já não sabe mais quem que ela é direito. E aí é que ela entra no casulo e aí ela se transforma numa borboleta. E eu estou dizendo, né, que eu não sei se é verdade ou não isso que eu descrevi, mas tomara que seja verdade. Eu não quero saber se é verdade ou mentira. De tão legal que é a história. O que eu quero dizer é o seguinte, tem muitas pessoas que agora não estão se reconhecendo. Estão falando, nossa, parece que eu não me encaixo mais, parece que eu não consigo mais conversar com meus amigos, parece que o lugar que eu estou trabalhando, algo está faltando, eu preciso em busca de propósito. Isto você pode achar que está mal, estou em depressão. Não, isso é um excelente sinal que você já está caminhando para ser borboleta. Né? Então, é isso que eu acredito. Eu acho que a pandemia nos trouxe, quem sabe, duas grandes mensagens simbólicas, assim. A primeira é que faltou respirador, então você tem que respirar. O que é respirar? Se conectar com você mesmo, meditar, entender quem você é. E a segunda, a gente agora está usando máscara. Uhum. O que você precisa ou você hoje só consegue olhar no olho das outras pessoas. E o olho, para mim, é o reflexo da alma. Então, as duas grandes mensagens. A gente precisa estar conectado com o nosso eu maior, entendendo quem a gente é, e, ao mesmo tempo, conseguir entender as almas ao nosso redor, conseguir entender a essência das pessoas ao nosso redor. E eu acho que a evolução nossa coletiva vem dessas duas grandes lições. E olhar no olho dá uma conexão. Você sente, você sai daquela hierarquia simples, onde quem serve alguém está abaixo naquela hierarquia simples que nós estamos estruturados na sociedade. E quando você olha no olho, você tem aquela relação da hierarquia entrelaçada, você tem uma conexão interessências. E isso é muito fundamental. E essa conexão interessência que você falou sobre a questão do coração, a questão da gente se conectar com o seu eu maior, entra um pouco no entendimento do amor. Tem uma passagem, aliás, aprendi muito com Clóvis lá, muitas coisas que a gente incrível, reflete. Né? A gente junto... Nosso Wines Day lá é demais, Dani. Sou eternamente agradecido. Imagina. E uma das reflexões que o Clóvis trouxe foi a questão do banquete de Platão, que tem uma das interpretações, uma das conversas de Sócrates ali, que ele está discutindo sobre amor. Ele fala do amor, e eu gosto muito desse conceito do amor, que é um pouco parecido com isso que você falou a respeito de você encontrar o seu eu maior. Então, o amor sob uma ótica de conexão, como se ele fosse um pontífice, uma ligação dos mortais com os imortais. Porque nas discussões lá ele falou, o amor ele não é belo, o amor ele também não é mortal, ele está entre essas duas camadas. Então ele é a ponte, é o que te chama para a imortalidade, é o que te chama para o uno. E a gente fazendo o papel inverso, que aprendemos também lá com ele, através da Simone Weil, que é uma filósofa do século passado, e ela conta aquela história que Deus, quando fez a criatura, fez como um ato de amor, porque fez a imperfeição. Ele já era perfeito, por que ele fez a imperfeição? Então aí você vê que é o fluxo e o refluxo, a expansão e a entropia, sempre o amor como conexão, como um motor que liga essas duas, esse amálgama que liga esses dois polos. Eu acho que essa pandemia trouxe para a gente esse despertar, para a gente olhar para o coração, para o chakra do coração, que aliás também faz sentido. Ele é o meio, ele é a liga entre os três chakras superiores, os três chakras inferiores, fazendo essa conexão para a gente expandir mesmo o chakra do coração, para a gente olhar para o outro de uma forma diferenciada no olho, prestando atenção nele. Você sabe que você estava falando e eu acredito o seguinte, você falou agora da coragem, a gente tinha falado da coragem e do amor, né? O medo nos afasta daquilo que a gente não quer, mas só o amor nos aproxima daquilo que a gente quer. Incrível. E a sociedade, para mim, a grande transformação e evolução, quem sabe, desse momento que a gente está vivendo, é que a sociedade ela foi muito pautada pelo medo. Estou falando assim, é pecado fazer aquilo, é o medo, é a exclusão, é a prova, enfim, né? Então, e por características masculinas, muito mais que são as características mais fortes no sentido da sociedade até agora. A competição, o pragmatismo, enfim, não, são várias características aquelas masculinas. Eu acho que agora a gente tem que sair da questão do
do medo ir para o amor. Que o amor que nos leva àquilo que a gente quer. Por isso que está tendo esse despertar. Você fala, olha, a hora que eu consigo escutar o meu coração, consigo escutar a mim mesmo, eu estou querendo fazer outras coisas. Até agora eu só fiz aquilo que eu não queria. Né? O máximo que eu fiz é aquilo, eu não fiz o que eu não queria. E agora eu tenho a possibilidade de fazer o que eu quero. De buscar a minha essência, de buscar quem eu sou, tudo mais. E aí vai ser muito mais com as características femininas. Eu não estou falando de homem e mulher. Claro. Estou falando de características masculinas e femininas. Eu sou uma pessoa com muitas características femininas e você também. Sim. Né? Quer dizer, que é o quê? É o cuidado, é olhar o outro, a solidariedade, a empatia, o querer construir de uma maneira coletiva, menos competição e mais colaboração. Então, essas são as habilidades que têm mais a ver com o amor do que com o medo. Claro que você tem que as duas são muito fortes, né? Então, a única vibração maior do que o medo é o amor. A segunda é o medo. Quer dizer, também vibra de maneira muito forte com todo mundo. Mas para mim a coragem é você ter coragem de fazer mais do que aquilo que você não quer. É ter a coragem de fazer aquilo que você quer. E isso só se você estiver conectado efetivamente com a sua essência. E trazer o equilíbrio, você falou muito bem. É o equilíbrio dos dois polos, os dois são necessários. Isso. A Lúcia Helena Galvão, ela traz um exemplo que eu acho incrível, ela fala daquelas duas, as entradas dos templos ali na Grécia, que tem sempre aquelas duas colunas e um frontão, assim. E ela dá um exemplo nesse sentido do feminino e masculino. Se qualquer uma das colunas estiver mais deteriorada que a outra, o frontão cai. Então a gente precisa dessas duas colunas muito bem estruturadas, compreendidas, respeitadas e interligadas para que haja um equilíbrio. Estamos sim entrando numa era que eu acredito muito mais feminina, que entra todos esses aspectos que você falou. Intuição é um dos aspectos fundamentais também para a gente poder tocar e conduzir com respeito até aos nossos negócios. E sobre o medo, que eu acho incrível também, que o medo ele imperou um pouco aí na pandemia, que realmente foi uma coisa muito difícil de lidar. O medo, quando ele é necessário para ele, de certa forma, balizar algumas atitudes onde a gente pondera. Então, por exemplo, se eu estou aqui, ali tem um precipício, tem um medo na minha frente, é necessário para você se proteger. O medo, quando está atrás e você tem um horizonte pela frente, ele te impulsiona. A calibragem disso é o equilíbrio também para usar o medo de uma forma, e quem traz a calibragem normalmente é o polo feminino que nos conduz para esse equilíbrio, que isso eu acho fundamental para poder fazer esse ajuste. Quando você tem um medo fantasioso, que é muitas vezes ansiedade, medo do futuro, então a gente, às vezes, o medo, ele está na tua frente, mas você não tem um precipício, você está imaginando. 90% das coisas que a gente imagina não acontece de ruim. Isso que te causa ansiedade. Então você está imaginando alguma coisa no futuro que vai acontecer de ruim e não acontece. Dani, eu vou pedir 2 minutinhos para que a gente retorne. Quero que vocês em casa vão ficando com essas reflexões já provocadas neste início do programa. Em 2 minutinhos estamos de volta. Estamos de volta com o programa Cá Entre Nós. Eu sou Fábio Marques, hoje estou com Daniel Castanho discutindo sobre coragem no meio da pandemia. Estávamos falando, né, Dani, um assunto muito interessante a respeito do amor, a respeito do feminino, e quanto que a energia, a frequência vibratória do feminino tem ponderado e tem imperado agora neste momento para poder trazer o equilíbrio para as nossas relações. Que, aliás, isso é uma das coisas fundamentais, a gente criar uma relação de harmonia. A gente está numa fase onde todo mundo que pensa de uma forma diferente tem que ser atacado, coisa do gênero, que é a questão da oposição, você criar aquele oposto, e o oposto ele é extremamente necessário, você criar a polaridade, ela é necessária para você vibrar no máximo que você tiver ali nessas polaridades, e a hora que elas estiverem ali na sua vibração máxima, vir sempre uma reflexão, que é sempre o propósito desse programa, vir a gente trazer bastante essa atração para despertar e vir uma neutralização através de um campo das ideias, através de uma reflexão sobre a polarização. Então, tudo que for polarizado é importante para te fazer crescer. Você não acha, Dani? Uau! Você sabe que a gente está falando muito hoje sobre esse tema, a diversidade. Mas como se a diversidade fosse algo desejável, algo que bacana, a inclusão. E eu vou te falar, os lugares do mundo que são mais
criativos. Veja lá, Jerusalém. É o berço de 3 religiões, culturas, comidas, sabores e saberes diferentes. Cape Town também, o Vale do Silício. Então você olha lugares no mundo onde a integração das diferenças, onde houve uma harmonização, digamos assim, de muitas coisas muito diferentes. São os lugares mais criativos do mundo. Então, se você vai num lugar que todo mundo pensa igual, você entrou e saiu igual. Agora, se você vai num lugar onde todo mundo pensa diferente de você, você cresce. Eu falo o seguinte, você vai para a escola para confrontar os seus próprios pensamentos. É para esse motivo que você vai para a escola. Então, você vai para o seu trabalho, e o seu trabalho ele só é rico, você só realmente aprende e é desafiado e questionado quando você convive com os diferentes. Então, eu falo o seguinte, você tem que incentivar o conflito de ideias, você tem que incentivar, não o confronto de pessoas, mas o conflito de ideias, que aí você se torna melhor. O saber ouvir não é escutar na boca do outro exatamente o que você pensa com outras palavras. O saber ouvir é escutar algo completamente diferente do que você pensa e refletir sobre aquilo. E só existe esta maneira de você crescer. Então, a diversidade, o conviver com o diferente, os pensamentos diferentes, ter experiências diferentes, é incrível. Então, assim, viaje. Quando alguém me pergunta, você pode me indicar um livro? Eu viro, o que eu falo? Indica o nome de um livro, o último que você leu, que é incrível. Eu falo, leia algo completamente diferente do que os últimos 3 livros que você leu. Você leu 3 romances, então leia um livro de ficção, de história, de finanças. Você só lê livro de gestão, então vai ler um romance. Porque essa heterogeneidade, né? Esse eclético, essa alquimia das diferenças é que faz com que você evolua. Isso é lindo. Né? Que aflora alguma coisa diferente do que você já tinha. É lógico. Né? Então, olha que coisa incrível que a gente está falando. Você não deve ser pautado pelo medo, deve ser pautado pelo amor, convivendo com os diferentes, estando muito aberto a crescer, a evoluir. Para quê? Isto é aprender. E a vida, para mim, nada mais é do que um tempo que você vai aprendendo, desaprendendo e reaprendendo o tempo inteiro, e com isso você cresce. Para quê? Para fazer algo diferente para a sociedade. Eu sempre falo que a gente não é o que a gente junta, a gente é o que a gente espalha. Né? Então, você, não importa quem você é, muito menos o que você tem, o que importa é o que você deixa. O que importa é o quanto você impacta a vida das pessoas. Tem um maestro que chama Benjamin Zander, que ele fala, sucesso é a quantidade de olhos brilhando ao nosso redor. Nossa, que espetáculo. Então, como é que você consegue, né, fazer com que tenha mais olhos brilhando ao nosso redor? É você aprendendo, crescendo, se tornando uma pessoa melhor e tentando ajudar a impactar o mundo. Magnetizando através do amor e com um copo vazio para você estar sempre disposto a receber novas informações, novos conhecimentos. Isso é muito legal, o copo vazio. Eu acho que a gente tem que estar sempre em beta. Eu estou em beta. Fiz 15 anos presidente da Ânima, 3 anos agora presidente do conselho. Eu sou um presidente do conselho em beta. A Ânima tem 350 mil alunos, 20 mil funcionários, a minha empresa é em beta. Está aprendendo. Então, olha que coisa linda, né? Eu falei esses dias para os nossos professores e falei, olha, quando você tem qualquer carreira, e você é um médico, é um engenheiro, é uma bailarina, enfim, o que é que seja. Quando você fala, eu sou uma professora bailarina, eu sou um professor médico, então, professor é o maior elogio que você pode dar para alguma pessoa. E o que é o professor? O professor é aquele que quer, de alguma maneira, ajudar você a crescer, a se desenvolver. Não é aquele que quer ensinar. Até porque, sabe assim, a gente não ensina o que a gente sabe, a gente ensina o que a gente é. Então, mas o professor é aquele que, ele se realiza quando ele vê que o outro aprendeu. E é muito legal, porque tem
algumas coisas você consegue ensinar, mas outras você não consegue ensinar. O outro tem que aprender. Como é que eu vou ensinar o sabor de uma maçã, o cheiro de uma flor? Como é que eu vou ensinar a fazer uma cirurgia ou andar de bicicleta? É você que tem que aprender. O seu filho ou filha lidar com uma frustração com o namorado, nossa, né? Você não tem como ensinar, ele tem que aprender. Então, olha que coisa linda. Você faz tudo isso e no final do dia eu acho que eu desejaria para todas as pessoas, sejam aprendizes e professores o tempo inteiro. Você pode falar de Michelangelo, estudar, mas sentir o cheiro da Capela Sistina, ver aquela coisa que te emociona. Você pode estudar samurai, mas sentir o movimento de um corte, sentir aquela energia para você fazer o movimento perfeito da espada. E que coisa linda, assim, ó. Imagine que você seja um exemplo para que você... Como eu já falei, muita coisa você não pode ensinar, ou tem que aprender. Mas se você é um professor que você ensina o que você está ensinando pelo exemplo, você está inspirando, está provocando, está despertando, e ao mesmo tempo você é um eterno aprendiz, cara, essa é uma vida mágica. Então, a vida mágica não tem a ver com o que você tem, dinheiro, onde você mora, tá? Tem a ver, para mim, a realização está aqui, né? Viver mais na pauta do amor, menos do medo, um eterno aprendiz, vivendo em beta, fazendo diferença na vida das outras pessoas, contagiando as outras pessoas enfim, Dani, algo incrível, cara. A semana passada a gente ouviu aqui um professor da Embi Morumbi, foi muito legal, um psicólogo, e ele falando exatamente isso. Entre o substrato da nossa discussão foi viver o presente é tão importante. Viver o presente, ele é necessário demais. E acho que a pandemia nos trouxe um pouco esse direcionamento para ficar mais no presente, para curtir este momento, para a gente curtir este momento da troca, e não pensar que a gente vai fazer daqui 1 hora, 2 horas, 3 horas. Curtir intensamente esse momento. Tem um ditado indiano que fala: o segredo da felicidade é você estar onde você está. Simples. E sabe o que acontece? Você está tomando banho pensando no almoço, você está no final de semana pensando na reunião, você está na reunião pensando no final de semana. Você nunca está onde você está. Então é o seguinte, está tomando banho, sinta a água, está almoçando, nossa, que incrível, sinta o sabor a cada coisa que você come, isso é incrível. Então esteja onde você está, simples. Olha que coisa, existe algo mais simples do que isso e mais profundo. Até, pegando essa questão da simplicidade, outro dia eu estava falando que eu acho o seguinte, o sussurro fala mais alto do que o grito. Não tem nada mais incrível quando eu vou desejar alguma coisa para alguém, né, no aniversário, eu falo assim, olha, sabe o que eu te desejo? Frio na barriga, arrepio, né? Intensidade, potência de agir. Essas coisas, né? Transborde, enlouqueça. Não tem que ser inteiro, você tem que transbordar. Mas esse transbordar, eu acho que agora é o transbordar com a sutileza, o transbordar com o arrepio, o transbordar com o sussurro, não é? Dani, ontem, né, dia 15 de outubro, Dia dos Professores, o que você tem para deixar de mensagem para todo esse ecossistema, esses heróis, esses corajosos que como agem com o coração na pandemia e estão agindo ainda com o coração em fases que eles nunca passaram antes? Deixa uma mensagem para os professores, por favor. Sem dúvida, o que eu acabei de dizer aqui a respeito dos professores, que para mim o professor é o maior elogio que você pode, dar para alguém, é falar assim, olha, você, além de médico, além de engenheiro, você é um professor, mas eu acho o seguinte, na pandemia, é claro que a gente tem que, uma gratidão enorme e realmente todo mundo da área da saúde, os médicos, enfermeiros, foram fundamentais, né? Foram assim, essenciais. Mas agora, nesse momento da reconstrução da sociedade, eu não tenho dúvida que as universidades serão, eu estou falando das universidades, as escolas, as empresas de educação, serão as grandes protagonistas desse momento e os professores serão os grandes artífices da construção dessa nova sociedade. Então eu deixo aqui minha gratidão enquanto membro da sociedade, não é nem gratidão aos nossos professores só, a todo mundo que é professor, a todo mundo que tem esse desejo que se realiza através
do sucesso do outro, né? Todas aquelas pessoas que têm o compromisso de fazer com que o outro se desenvolva, com que o outro cresça, com que o outro sonhe. Porque, na verdade, o professor trabalha com o que há de mais nobre no ser humano, que é a capacidade de sonhar. Porque eu digo o seguinte, a diferença, o oposto da morte não é a vida, o oposto da morte é o nascimento. O oposto da vida é você simplesmente existir. E a diferença entre você existir e você viver é se você sonha e realiza seus sonhos. Incrível, se você tem o desejo de aprender. Então, fica aqui a minha homenagem e gratidão a todas as pessoas que fazem os outros sonharem, né? E ajudam as pessoas a realizar os seus sonhos. Muito bom, Dani. Incrível. Parabéns para todos os professores. Gente, infelizmente estamos finalizando o nosso programa. No entanto, neste programa nós temos uma surpresa. Ele vai acabar agora, mas vai continuar em casa com vocês, trazendo e levando reflexões para que vocês possam, nem que seja um mínimo, 1 milímetro, se vocês conseguirem elevar um pouco a sua consciência através dessas reflexões trazidas aqui pelo Dani, por esse bate-papo, e vocês espalharem para criar uma corrente do bem de uma forma harmônica. Nós vamos, na próxima semana, continuar esse bate-papo com o Daniel Castanho e dar sequência deste ponto que nós paramos. Agradeço a todos por estarem comigo nesses 30 minutos. Agradeço a toda a equipe, Cris Bucols, aos Thiagos que estão aqui. Muito obrigado. Sábado que vem, estamos de volta às 9h30 no programa Cá Entre Nós.